Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero compartilhar sobre o nosso novo emprego, salário, quanto que nós recebemos entre novembro e janeiro, quanto que nós pagamos de dívidas atrasadas, também obtivemos alguns aprendizados, se conseguimos guardar algum valor, mais ou menos quanto vamos receber no próximo mês, e também vamos falar sobre a nossa despesa desse vídeo, e eu tenho certeza que você vai gostar. Olha, depois de 4 anos trabalhando de Uber, de 2021 até 2025, e que para mim não deu certo porque tive mais prejuízo que lucro. E nos anos de 2024 e 2025 foram para mim, ao ponto de minha moto vencer em outubro e não tinha dinheiro para pagar a documentação, pois só de multa são R$ 1.300. Imagina as demais contas mensais, como água, luz, internet e etc. Eu disse que não tinha, mas ainda não tenho dinheiro para pagar a documentação da moto, mas estamos trabalhando para resolver esse problema. Minha esposa também estava desempregada há 3 anos, pois ela teve que pedir demissão para tomar conta da mãe dela, diagnosticada com Alzheimer e demência. Mas graças a Deus que depois de muito sufoco e sofrimento, a minha esposa voltou a trabalhar e por coincidência ou não, mas acredito em Deus que preparou tudo, ela voltou a trabalhar com a mesma família a qual havia pedido demissão para tomar conta da mãe dela. E no dia 20 de outubro de 2025, levei ela de moto e o patrão dela me viu de longe, me cumprimentou com um aceno de mão. E ao conversar com a minha esposa sobre as funções dela, aproveitou e perguntou se eu estava trabalhando. E ao responder que não, ele perguntou se eu queria trabalhar na empresa dele. E então, no dia 3 de novembro de 2025, comecei a trabalhar de ajudante com salário de R$ 2.350 por mês, mais R$ 43,70 de vale-refeição e o vale-transporte. E minha esposa com salário de R$ 1.000 por mês, porém trabalhando 2 vezes por semana. Tirando então a gente de uma situação bastante complicada, inclusive tive que recorrer a doações de cesta básica da igreja, porque nem para comprar comida a gente tinha, já estava tendo dificuldade. E também ajuda financeira para poder pagar as contas de água, luz, gás. Inclusive minha moto foi apreendida em 2024 numa blitz, por causa de uma trinca no retrovisor e umas rachaduras na lateral do pneu, que juntando essas duas multas, guincho, pátio e despachantes, foram um pouco mais de R$ 2.000. E só consegui pagar a tirada do pátio com a ajuda de meus amigos da igreja. Essas e outras situações muito complicadas nas nossas vidas, graças a Deus que me fez acordar para a vida, há tempo de perceber de como estava a nossa situação de vida pessoal, financeira, profissional, emocional, estava bastante deplorável. E quando surgiu esses empregos para nós, resolvi ficar obcecado em resolver todos os nossos problemas, que minhas primeiras metas são parar de gastar desnecessariamente, guardar o máximo que puder e pagar as dívidas, começando pelas prioridades. Então, para começar, eu paguei 4 contas de águas atrasadas, de setembro a dezembro, totalizando R$ 397,08. 2 contas de luz, novembro e dezembro, totalizando R$ 411,33. 3 contas de internet de outubro a dezembro, totalizando R$ 1.078,19. A última parcela do empréstimo do MEI que eu fiz foi R$ 360,31, consegui pagar. O imposto da casa no mês de dezembro, R$ 94,50. Mercado pago atrasado da minha esposa, R$ 237,02. O gás que acabou em dezembro, mas já estava previsto já para acabar, porque a gente estava percebendo que o gás estava acabando, R$ 110. A comida, a gente não fez uma compra, a comida normal que a gente faz, mas a gente fez uma compra de comida de Natal e Ano Novo, e junto com das nossas necessidades, foram um total de R$ 1.900.
roupas e utensílios em geral que eu consegui anotar foram R$ 1.005. As contas que paguei, roupas, utensílios e comida que eu consegui guardar notas e anotar no caderno, somaram-se um total de R$ 5.593,43. Só que juntando os nossos pagamentos de novembro, dezembro, janeiro, que janeiro foi adiantado tanto para mim quanto para minha esposa, que é o mesmo patrão, então o meu salário total deu 6.550 e o total da minha esposa 3.000, dá um total de R$ 9.550. Se nós recebemos R$ 9.550 e a soma dos gastos foram R$ 5.593,43, significa que sobrou R$ 3.956,57. Surge então a pergunta, onde foram parar esses R$ 3.956,57? Com certeza não fizemos nenhum gasto excessivo ou fora do comum, até porque estamos economizando o máximo. Acontece que temos alguns gastos diários, como pão, leite, algumas coisas que a gente compra no mercado careiro. O mercado aqui perto de casa é muito caro, porque a gente tem o costume de fazer o compra uma vez por mês no mercado de atacado, um grande mercado. Nesses 2 meses, saímos, acho que 3 vezes para lançar, então não lembro quanto gastamos, mas também não foi um absurdo de caro. Talvez você esteja pensando, pô, estão tentando economizar, mas saíram para lançar? Pois é, como eu tiro foto de tudo, a última vez que nós saímos para lançar foi em junho de 2023. Então nada mais útil de aproveitarmos a oportunidade que nós tivemos e fazer um lanche, até porque em comemoração ao novo emprego. Mas também não foi um gasto excessivo. Ou seja, há 2 anos e 6 meses atrás, o nosso penúltimo lanche foram 4 pastéis e refrigerante, que somou um total de R$ 38. Isso em junho de 2023. E quanto ao nosso gasto de R$ 1.900 em comida de Natal e Ano Novo, quero dizer que no Natal e no Ano Novo de 2024 para 2025, nós comemos arroz e feijão e fomos dormir. E minha filha, ela faz aniversário no dia 31 de dezembro. E só ganhou parabéns porque não tínhamos dinheiro para nada. Minha mãe que veio em casa e trouxe um bolo pequeno de padaria. Também temos gastos com a compra de ração da cachorra que herdamos da minha sogra. E ainda não tivemos condições de comprar aqueles sacos grandes de ração. Então, cada vez que compramos um pacotinho de 1 quilo é R$ 10. E também temos uma gata. E os demais gastos que tivemos, não lembramos, então aprendemos algo importantíssimo. Temos que anotar tudo que gastamos. Agora estamos nos esforçando para anotar todos os nossos gastos, porque o costume de não anotar nada fala mais alto. A gente não tem um costume e estamos aprendendo a anotar. Criamos alguns grupos de família no WhatsApp, que é família que eu digo eu, minha esposa e minha filha. Então nós temos um grupo chamado gasto mensal, o outro é contas pagas, o outro é combustível, o outro é moto, que é relacionado a óleo, peça e etc. Dívidas atrasadas, MEI, a luz, a água, IPTU, internet. Tem um grupo de contabilidade e peças de serviços e materiais. Então, no total, são 2 grupos no WhatsApp para controlar os nossos gastos. Então, tudo que a gente compra no mercado, toda a água, toda a luz, o imposto, tudo que a gente paga agora, a gente tira foto e manda no grupo, que é para a gente ter uma noção do que a gente está gastando, do que a gente está pagando, o que a gente está fazendo com o dinheiro. Além disso, compramos cadernos e pastas identificadas para guardar as contas e pagar as contas pagas. Exemplo, uma pasta com contas a pagar. A gente coloca lá
as contas de luz, conta de água e outras contas que a gente vai pagar, não tem um dinheiro, então a gente põe nessa pasta. E depois que a gente paga, a gente tem uma outra pasta de luz, uma pasta de água, uma pasta de internet, nota do supermercado, etc, etc. E a gente vai colocando em cada pasta as contas pagas. Por que a gente não pega uma pasta e coloca tudo junto? Que é para não embolar, não misturar tudo e a gente ficar confuso. Porque às vezes acontece de a CPFL ou a Sabesp mandaram um comunicado, mandaram vendo alguém aqui e aí não foi pago e a gente pagou, a gente sabe que pagou e a gente não acha, já aconteceu já de procurar e a gente não achar e depois acaba achando e aí consegue ir lá e provar que a gente pagou. Então para não embolar a gente faz pasta por pasta, cada pasta com a sua devida conta. Então aprenda uma coisa, anote no caderno, aprenda o que a gente aprendeu, anote no caderno tudo que você recebe e tudo que você gasta numa folha. Anote tudo que você recebe porque tem gente que trabalha de garçom ou outras atividades que ganham gorjetas. Então, em uma folha separada, anote todos os gastos diários. Essa é a parte mais difícil, porque a gente esquece do pão diário, para quem fuma, de anotar o cigarro, aquele cafezinho na padaria, a coxinha resistível de cada dia, o pastel, aquela cervejinha diária, que parecem valores insignificantes no dia, mas começa a anotar cada cerveja, cada coxinha, cada pastel, cada cigarro, diariamente. E faça as contas de quanto gastou no mês. Cada lencinho, cada petisco, cada cafezinho, enfim. Eu tenho certeza que você irá se surpreender, porque R$1 hoje, R$2 amanhã, mais 5 outro dia, no final do mês viram centenas. Me lembro de quando eu tinha 17 anos e perto do trabalho tinha uma banca só de doces e guloseimas. E vendia fiado, então todos os dias parava lá e pegava um docinho, comprava um docinho. E depois de 30 dias, quando fui pagar, no dia que eu recebi, fui lá pagar, eu quase caí de costas. E aí eu tive dificuldade para pagar, porque um docinho hoje, um docinho amanhã, R$1, R$2, R$1,50, hoje não é nada. Mas vai juntando, compra uma bolacha, compra um salgadinho, compra isso, compra aquilo, e no final das contas tem um gasto enorme. Para quem já teve a oportunidade de comprar no mercado, no barzinho, ou comprar na quitanda fiado, a gente vai lá, pega um pacote de arroz de R$3, pega lá alguma coisa lá de R$5, e todo dia compra alguma coisa. Compra um leite, compra uma manteiga, compra um pão. Chega no final do mês, é 200, 300, 400, R$500. E a gente fica perguntando, mas poxa, mas eu gastei tudo isso. E há relatos de pessoas que fazem confusão porque acham que o dono do mercado está roubando. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, por exemplo, a gente vai gastando, vai comprando, e chega lá, a gente acha que o dono do mercado está roubando a gente. Não. Mas a gente não anota. Se a gente anotar todos os dias R$1, R$2, R$3, a gente vai ver que a gente realmente gastou aquilo. É por isso que hoje em dia tem alguns mercados que eles fazem dois papéis. Um é para ele anotar e o outro papel ele anota e devolve para aquela pessoa, que é para a pessoa saber o que ela está comprando. E quando chega no final do mês, que ela fica assustada com o valor, então ela vai discutir, o dono do mercado chama o cliente e fala, cadê o seu papel? E aí começa a conferir e vê que não tem nada mais e nada menos. É realmente aquilo que a pessoa gastou. E a pessoa leva um susto, por quê? Porque a pessoa não está acostumada a anotar. Nós não estamos acostumados a anotar tudo que gastamos. Por isso, uma coisa que eu aprendi, anote tudo que você recebe e anote tudo que você gasta. E aí, sabe o que vai acontecer? Com o fiado, você percebe o quanto gastou no mês. Mas à vista diariamente, R$1, R$2, R$3, R$5, você não sabe o quanto gastou sem necessidade daquele mês. Só quando fazemos as contas de quanto gastamos por mês é que os nossos gastos começam a ter prioridade. Você começa a resistir os pequenos gastos diários sem necessidade. Ou seja, quando você começa a perceber o quanto que você gasta por mês com aquele R$1, R$2, R$3 por dia,
você começa a observar que começa a pesar no bolso. Puxa vida, R$200, R$300, R$400, o que eu fiz com esse dinheiro? E aí, você pensando em não ter esse montante de dinheiro para pagar as suas dívidas diárias, então você começa a selecionar. Então, isso eu não vou pegar, isso eu não vou comprar, isso não preciso, não, isso aqui eu vou dar uma segurada, eu vou comer arroz, feijão e ovo, hoje eu não vou comprar essa mistura, eu vou segurar mais um pouco, não vou comprar essa Coca-Cola todo dia, vou parar de comprar Coca-Cola todos os dias, vou parar de comprar esse item todos os dias. Aí a gente começa a ter uma prioridade, a gente começa a priorizar aquilo que nós vamos comprando. Por quê? Porque a gente sabe que no final do mês o montante vai ser muito grande. Bom, voltando às minhas prioridades, também comecei a guardar dinheiro. Me lembrei que desses R$ 3.956,57, eu coloquei R$ 145,98 na caixinha turbo de 115%. E quando foi dia 20 de janeiro, recebi o vale de R$ 822,50. Então, eu coloquei tudo em outra caixinha, também de 115% em outra conta. Eu tenho duas contas. Ou seja, investi um total de R$ 968,48 em duas caixinhas turbo. Então, para o dia 5 de fevereiro, agora, juntando o meu pagamento e o salário de minha esposa e mais um terreno que vendi parcelado, eu calculo cerca de R$ 3.630. Tenho meu gasto mensal de água, R$ 104,54, o imposto R$ 99,33, a comida eu pretendo gastar em torno de R$ 1.000, a luz é R$ 252, a internet em família R$ 359,56, a internet que eu pago é eu, minha esposa e minha filha, todo mundo junto. Então, as contas do gasto mensal vai dar um total de R$ 1.815,47. Dos R$ 3.630 que nós vamos receber, mais ou menos a conta que eu fiz aqui, então pagando a conta de R$ 1.815,47, vai sobrar R$ 1.814,83. Então, desse possível valor que vai sobrar, que eu ainda não sei quanto que eu vou receber exatamente, é uma conta mais ou menos que eu fiz e mais ou menos quanto é que vai sobrar. Então, desse possível valor, nós vamos pagar alguma dívida, prioridade, e tentar guardar o restante. Então, esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco sobre a nossa situação financeira e emocional anterior, muito complicada, sobre o nosso novo emprego que veio num momento complicado para nós e veio como uma grande oportunidade de um grande recomeço para nós. Os nossos recebimentos, as nossas contas atrasadas pagas, falando sobre isso, acabei de falar sobre isso. O aprendizado é anotar tudo que recebemos e gastamos mensalmente, quanto que nós guardamos, qual serão os nossos próximos recebimentos e gasto mensal. Curte, compartilha, se inscreva no canal e se tiver dúvidas, sugestões, faça uso dos comentários. Até o próximo vídeo, muito obrigado e tchau!